Olá, boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai iniciar a penúltima live, os dois penúltimos, não, tá, calma, dois penúltimos não existem, né? Mas como a gente está fazendo um combo de 2 capítulos por dia, na nossa penúltima live dos 2 penúltimos de live, capítulos de 2 Samuel. Hoje nós vamos já iniciar, não tem muita que falar muito bem, assim. Agora essa reta final é mais. Ainda a gente vê um pouquinho de problema, porque a gente vai falar hoje sobre os gibeonitas, a gente vai falar sobre os refaíns e tudo mais, mas é o final onde a gente está chegando no final da vida de Davi também. Então, é um ciclo encerrando, né, nesse momento. E a gente vai entrar nele nesse momento. Então, vamos fazer a nossa oração. Obrigada, Jesus, por esse momento. Primeiramente, a gente tem que agradecer, e depois agradecer também nosso fim de semana. Tivemos um fim de semana com várias, né, ocorrências. Não necessariamente ocorrência significa algo ruim, mas tivemos muitas coisas a fazer. Nós fazemos muitas coisas, nós descansamos, né, da nossa carga horária durante a semana. E a gente quer agradecer porque estamos aqui unidos hoje novamente com saúde, com força, vitalidade, para que a gente possa ouvir a sua palavra, aprender, passar para frente, e principalmente entrar em comunhão contigo. Que a gente possa ser sempre, Pai, vistos como filhos de Deus, que as pessoas olhem para nós e enxerguem um Jesus que eles nunca enxergaram, que eles enxerguem, Pai, a sua palavra, e não nenhuma doutrina específica, que eles possam enxergar o amor que o Senhor compartilha conosco, o conhecimento, a sabedoria que o Senhor compartilha conosco, os ensinamentos, tudo aquilo que molda a nossa percepção em relação ao mundo, nosso caráter, nossa personalidade, então que a gente possa ser exemplo vivo, Senhor, do que é ter o Senhor na nossa vida, do impacto que o Senhor nos causa, na forma com que falamos com as pessoas, na forma com ternura na qual ajudamos as pessoas, na qual pensamos no próximo, e a gente está aqui para isso, Jesus, para passar o seu evangelho no dia a dia. Então, que o Senhor nos capacite para tal, nos dê informações necessárias, que essas lives sejam sempre, Senhor, o pão que alimenta o nosso espírito, porque nós sabemos que a palavra diz que o espírito se alimenta do espírito, do que é do espírito e o corpo do que é do corpo. Sabemos também que Jesus fala que o espírito está pronto, mas o corpo não. Sabemos que vivemos essa batalha, Senhor, do físico com o espiritual e estamos aqui para fortalecer o nosso espírito nesse momento. Então, obrigada, Jesus, porque o Senhor fez isso ser possível. Obrigada porque temos acesso à sua palavra, somos escolhidos e chamados pelo teu nome. Ouvimos o seu nome e nos arrepiamos, Senhor. Nós sabemos que dependemos de ti e que somos de ti. Nós somos propriedades tua. E é isso que nós estamos aqui para poder agradecer, estamos aqui para poder declarar, e estamos aqui para aprendermos. E que o Senhor nos dê uma boa live, nos proteja de todos os males e ataques espirituais, porque também sabemos que somos atacados espiritualmente quando abrimos a tua palavra, mas que a nossa certeza é que o Senhor sempre prevalece. Não há uma luta que o Senhor entre e perca. Não há uma luta na qual o Senhor nos faça perdedor. Nós sempre vencemos no teu nome, Senhor, porque foi o Senhor em quem venceu naquela cruz por nós. Então, obrigada por nos fazer vencedores e que a gente aprenda a enxergar a vitória em todos os lados e âmbitos da nossa vida. Que a gente aprenda a enxergar a vitória quando o Senhor nos coloca em situações de deserto e também quando o Senhor nos põe em cima, quando o Senhor nos coloca em situações de pensar, quando o Senhor nos coloca em situações de falar e que a gente possa estar absorvendo, que a gente possa, Senhor, ter a perspicácia, a sabedoria de conseguir entender e ouvir a sua voz através do Espírito Santo que habita em nós. Que a gente tenha o discernimento daquilo que o Senhor ensina para aquilo do que nós achamos que é o correto ou que nós pensamos ser o correto. Em nome de Jesus agradecemos que tenhamos uma boa live. Amém. Para a honra e a glória do seu nome, que ela é consagrada a ti. Então vamos lá. Os gibeonitas são vingados. Durante o reino de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família, desculpa, e da família sanguinária dele. Eu não sei se fala sanguinária ou é sanguinária, tá, gente? Em português, desculpe, mas por terem matado os gibeonitas. Então, vocês estão vendo aqui que chegou um momento na qual
como é que diz? Chegou o momento na qual é, é, Saul e a família dele, né? Obviamente eles mataram os gibeonitas, isso que a gente consegue entender pelo enunciado e também pelo que tá escrito, né? Mas o que é importante a gente ver aqui é que Davi perguntou primeiro ao Senhor. Davi chegou para o Senhor e disse: Olha, vamos lá, está acontecendo isso aqui, o que que eu devo fazer? Porque ele foi consultar o Senhor, e é isso o que a gente precisa fazer, por exemplo, né? Então, a gente tem que forçar no nosso dia a dia, a gente tem que se forçar, gente, a chamar a Deus para coisas que a gente acha que é boba de perguntar para Ele. A gente tem que se forçar a dizer, não, 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 calma aí, eu tenho essa decisão para tomar, mas deixa eu perguntar para Deus primeiro, Senhor, o que que o Senhor acha disso? Me guia nessa resposta, me guia nessa decisão, a gente tem que fazer isso. Ah, mas eu já faço, tá? Então, glória a Deus por isso. A quem não faz, trabalhe isso, trabalhe em chamada. A gente já viu tantas vezes personagens e líderes que Deus escolheu aqui clamando a Ele primeiro, e a gente já viu aqueles que não clamou por Ele e teve a consequência de não ter clamado por Ele. Então, que a gente aprenda a clamar o Senhor, principalmente nas decisões na qual não se diz, como é que eu posso dizer? Não é somente sobre a gente, né? Porque sempre vai ser sobre o próximo também. Então, que a gente reflita sobre isso, que ele estava ali no momento e chegou a chamar Deus, né? E Deus falou: Olha, foi por isso. Então, o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Saul, porém, no zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Então havia um acordo na qual Saul, obviamente, não cumpriu. Davi perguntou aos gibeonitas: O que que eu posso fazer por vocês? Como eu posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? E os gibeonitas responderam: Não exigimos nem prata nem ouro de Saul ou da família dele, nem queremos matar ninguém em Israel. E Davi perguntou: Então o que quer que eu faça por vocês? E eles responderam: Quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor em Gibeá de Saul, nome do lugar. Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor. Então, vocês estão vendo, quando a gente tem um juramento feito diante do Senhor, seja casamento, como a gente né, falou, casamento, ou promessa, ou voto, ou às vezes você conversando sozinho com Deus, olha, Senhor, diante do Senhor eu digo que a presença do Senhor cela. Então, isso vale para tudo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente chama o Senhor e faz com Ele um acordo, né? É como se fosse um casamento. É igual um casamento. Casamento não é somente a gente estar duas pessoas no mesmo lugar e morar junto e acabou. Casamento, né? Ele tem um significado. A aliança com o Senhor. Existe uma aliança com o Senhor. E Deus fala sobre o casamento porque ele e Israel é um casamento. Nós somos noivos, né, para Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que é uma aliança forma um casamento. Quando a gente tem com o Senhor, né, ele sela, até porque a gente precisa sempre de uma testemunha, então o Senhor é a nossa testemunha naquilo que nós fizemos a aliança para com quem que seja, qualquer que seja na sua vida. Então, Jonatas, ele fez esse juramento e ele fez diante do Senhor. Então, Deus faz parte desse juramento dele. Deus faz parte desse acordo. Deus faz parte desse contrato. Deus faz parte desse. E é por isso, obviamente, o juramento que ele fez com o Senhor, porque a gente às vezes pode voltar atrás da nossa palavra, mas Deus não volta. Às vezes a gente pode quebrar uma promessa, ou quebrar um voto que a gente faz com o ser humano, mas com o Senhor não se pode, não devemos, né? Então, ele fez. É importante dizer e destacar isso, por quê? Porque Deus está deixando claro aqui, feito diante do Senhor.
E Deus, isso é bíblico, Deus não põe nada na palavra de Deus que seja em vão ou para se jogar fora. Então, se Deus deixa claro, por causa do juramento feito diante do Senhor entre Davi e Jonatas, vocês lembram que Jonatas falou, que Davi falou para Jonatas, Jonatas para Davi, né? Então, esse juramento de proteger, esse juramento que ele fez foi diante do Senhor. Deus não está falando assim, o juramento que ele fez sozinho. Juramento que ele fez por si próprio. Ele fez com o Senhor, porque o Senhor estava presente. E isso não se deve quebrar. Mandou buscar, porém, Armone e Mefibosete, os dois filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com ele, também os 5 filhos de Merabe, aqui tem, deixa eu ver, ou Mical, também, Merabe ou Mical, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai e de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte. Então, é isso que aconteceu. Diante do Senhor. Se foi diante do Senhor, né? Tudo é diante do Senhor, obviamente, mas quando se põe o Senhor na história é diferente, né? Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então, a gente não sabe exatamente por que 7, tá, gente? Pode ser porque, sei lá, Saul matou 7 dos gibeonitas, ou a gente não tem específica noção do porquê 7. Então, Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, e ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e também os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. Ou Rafa, deve ser Rafa ou Rafa. O peso da ponta de bronze de sua lança era de 300 ciclos, ou seja, só o peso da ponta da lança era 3,5 quilogramas. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Contudo, Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então, os soldados de Davi lhe juraram dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra para que a lâmpada de Israel não se apague. Ele é rei, o rei não podia sair para esse tipo de guerra, principalmente porque se ele morre, como é que fica o reino, né? Então, normalmente o rei ele é poupado, ok? Depois disso, houve ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Em outra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Oreguim, ou Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, o giteu, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Então, vocês lembram, por exemplo, não sei se quando a gente foi ler a história de Davi,
quando Davi com Golias, né? Eu não sei se a gente acabou passando na parte ou explicando ou falando, eu não sei como é que foi especificamente, na qual ele pega as pedras, as 5 pedras, né? Golias tinha 4 irmãos, eram 5, então significava o quê? Que Davi estava preparado para quantos aparecessem, né? Mas eu não sei se no dia da live, se eu comentei isso, se a gente falou sobre isso, do porquê. Eu posso ter dito, por exemplo, que a gente não sabia até então, né, o porquê das 5 pedras, ou das 5 pedras, ou eu acabei falando, eu não me lembro agora especificamente, tá? Mas Golias tinha 4 irmãos, e Davi pega 5 pedras, então a gente sempre. Isso é o que a gente entende, tá? O que a gente estuda aqui. Golias tinha 4 irmãos e que Davi estava preparado para os 5, porque ele pega 5 pedras e sabia que você precisava de uma para matar cada um deles, né? E, enfim. Então, ele matou o irmão de Golias, né? Que ele era giteu. E em outra batalha em Gate, calma aí. Em outra batalha em Gate havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. A gente sabe que a gente está falando aqui dos gigantes, né? Dos Nefilins, dos Rafaíns, por exemplo, Rafaíns, né? Eu não sei se a gente também já passou muito por cima dos Rafaíns e dos Nefalins. A gente sabe que eles são os anjos caídos, que eles são forma híbrida entre os anjos e as mulheres humanas, né? Então, esses gigantes, eles são traduzidos como gigantes mesmo. Não é, por exemplo, a gente não, deve ter tipo 1,90 de altura, ou eles eram um pouco mais altos. Não, eles eram gigantes de serem gigantes. Apesar de no dia da live que a gente fez com o Davi, eu dizer, gente, eles não são gigantes de 10 metros, não, mas eles eram gigantes, até porque a gente sabe que o cacho da uva, quando a gente vê Caleb, por exemplo, né, e Josué, a gente está falando sobre isso. A gente vê eles dando reporte depois de que eram cachos de uva gigante, que precisava de 2 para carregar. Eles eram grandes, obviamente, eles eram. E os Nefilins, né, e os Rafaíns, os dois são caídos, né? Os Rafaíns, especificamente, por exemplo, em hebraico, significa gigantes ou fantasmas, né? E a gente vê isso, por exemplo, em Deuteronômio, em Josué, lá atrás, como a gente acabou de falar. E os Nefilins, né? Os Nefilins, por exemplo, eles significam caídos ou gigantes, né? Os Rafaíns é fantasmas ou gigantes e Nefilim caídos ou gigantes, que esses são, por exemplo, a referência que a gente tem desses é em Gênesis, né? A gente vê isso, por exemplo. E eles são retratados como filhos de Deus, né? E das filhas dos homens. A gente lembra disso. Então, eles são interpretados como seres de realmente grande estatura, né? De grande altura e muita força. Então, aqui realmente é grande, e é porque descendente de Rafa, então vem dos Rafaíns, ok? E eles são híbridos, que foram anjos, como a gente sabe, né? Ahm, que misturou anjos com mulher, e eles são caídos, então são anjos caídos mesmos, ok? E desafiou Israel. Mas Jonatas, não Jonatas de Saul, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa, em Gate. Então, aqui a gente está vendo os 4 irmãos de Golias, ok? E foram mortos por Davi e os seus soldados. Vamos lá. Agora, capítulo 22. O capítulo 22, gente, a gente não sabe a cronologia especificamente, mas ele é perfeito porque ele é um salmo. E a gente sabe que todo o livro de Salmos, né, a maioria dele são cânticos que Davi escreveu, são poemas, né, musicais que Davi escreveu. Esse, no capítulo 22, não está em livro de Salmos, mas também uma das cartas que Davi escreve, um dos cânticos que Davi escreve, a poesia que Davi escreve. Então, isso aqui é como se fosse um salmo. E eu gostaria muito que você levasse no seu coração agora como se fosse uma oração sua. Sabe, você pode inclusive até fechar os olhos, porque não vai ter muita explicação. Esse de fato é um salmo, de fato é uma conversa de Davi com Deus, é um momento de, é,
de reafirmar, de exaltar, de glorificar Deus. E eu gostaria que você prestasse atenção, que você pudesse, se quiser fechar os seus olhos, se você quiser, pode ler também, mas prestar atenção em como Davi vê Deus, em como Davi põe Deus, em como Davi tem Deus no coração dele, que é a mesma coisa que nós deveríamos, devemos e fazemos com certeza, né? Pensar de Deus, sentir sobre Deus e ter em mente sobre Deus, né? Então vamos lá. Davi cantou ao Senhor esse cântico quando o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse, como a gente falou, não sabemos a cronologia, por isso que está aqui, nos livrou da mão de Saul, mas Saul já morreu há muito tempo, etc. Já. A cronologia a gente não sabe, mas Deus escolheu colocar cânticos de Davi aqui em 2 Samuel, Salmo, capítulo 22, tá bom? E ele fala: O Senhor é minha rocha e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e força, e poder da minha salvação. Ele é a minha torre segura, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas da violência. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas do Sheol, ou profundezas, ou morte, me cercaram. As armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei o Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou a seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, e os alicerces dos céus, dos montes, estremeceram. Tremeram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou sobre um querubim e voou, ou a maioria dos manuscritos traz, e apareceu. Desculpa, elevou-se ou apareceu sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das espessas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Com o fulgor da sua presença flamejava brasas vivas. Dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Com os seus raios os fez bater em retirada. As profundezas do mar apareceram e os fundamentos da terra foram expostos pela repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas. Das alturas, estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não cometi a perversidade de me afastar do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus estatutos. Tenho sido irrepreensível diante dele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor transforma em luz as minhas trevas. Contigo posso avançar com uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muros. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus?
É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como o da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da salvação. A tua ajuda me fez grande. Tu alargas o caminho sobre os meus passos, para que os meus tornozelos não torçam. Olha que lindo isso. Tu alargas o caminho sobre os meus passos, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os que se levantavam contra mim. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim e destruí os que me odiavam. E destruí o que me odiavam. Procuraram, mas não houve quem os salvasse. Procuraram pelo Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Estrangeiros se submetem a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Este é o Deus que, em meu favor, executa a vingança, que sujeita a nação a mim, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima que se levantavam contra mim. De homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Lindo demais, né, gente? É lindo, 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 eu amo. A gente vai ter momentos muito lindos com salmos, com certeza. Nem tudo precisa ser explicado em salmos, né? Eu acho que é como se fosse um diário ali. É obviamente que alguns salmos eles falam em profecias, é obviamente que a gente vê esse principalmente, né? Então a gente sabe que alguns salmos têm muitas explicações, principalmente, né, proféticos, mas a raiz, assim, na essência de alguns salmos, você vê, é um coração sendo completamente jorrado a Deus. É de verdade, assim, a entrega integral que a gente sempre fala. Você vê, não cabe espaço para outro Deus aqui. Não cabe espaço para outra figura espiritual. Não cabe espaço para outro Salvador. Não cabe espaço para outra. Qualquer que seja a entidade, imagem, pessoa, o que é que seja, não cabe espaço quando se tem esse Deus que a gente acaba de ler, por exemplo, Davi falando. Ele fala, ele me livrou. Não há outro sem ser esse Deus. Então, ele inclusive fala que quando os inimigos clamaram pelos outros deuses para salvá-lo, mas nenhum salvou, nenhum podia. E quando eles clamaram ao Senhor, nosso Deus mesmo, não respondeu. Então, ele não respondeu porque, obviamente, não é essa entregue, não é a entrega, uma entrega íntegra. Não tem como a gente entregar 90% para Deus, 10% para outras religiões, crenças e qualquer outra coisa. Não tem como a gente entregar para Deus metade da nossa fé e metade vai para outras crenças, porque a gente consegue também resultados naquelas outras crenças. Não tem como. Quando um coração está entregue 100% a Deus, quando a gente vê um cântico desse, quando a gente vê um salmo, quando a gente vê a Bíblia inteira, todos os pontos da Bíblia se conectando, do começo ao fim, não tem um que não se conecte, né? Então a gente vê aquilo e fala: caramba, como é que pode? Um homem não conseguiria arquitetar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, um homem não conseguiria. Como pode umas escrituras serem achadas em momento X, outras em momento Y? Como é que pode, mais de 2000 anos atrás, como é que pode a gente ter
falando de Jesus no início e ele aparecer no final. Como é que a gente consegue explicar isso? Não consegue, não há Deus, não há Criador, não há outra explicação, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro. Então, que a sua entrega seja íntegra a Ele, que nada, nada, nada possa entrar no local onde só Deus pode estar na sua vida. Nenhum outro salva, nenhum outro cura, nenhum outro pertence a Deus. Só existe um que pertence a Deus. Ele próprio, ele como Pai, ele como Filho, ele como Espírito Santo e que habita em você. Você não necessita de nenhuma outra crença, você não necessita de nenhuma outra força superior dos céus ou dos espíritos. Existe a vida espiritual, existe espíritos que vão responder às suas preces ou pedidos que seja, existe o mundo espiritual, mas não caia. Não caia, porque Deus não divide a sua honra e a sua glória. Isso é bíblico, não sou eu quem estou dizendo. Ele diz: não divido, não dividirei. Isso vem de Deus falando. Então a gente vê um coração de Davi aqui entregue completamente. E ele confia muito. Você vê que ele se humilha perante o Senhor, ele fala: não fui nada, não sou nada. Ou ele fala: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é que me libertou, o Senhor é que se coloca ele se coloca diminuído para que Deus o engrandeça. Ele fala: o Senhor me engrandece. Então, que a gente tenha essa noção, essa ideia do quão impactante é a gente clamar essas palavras e ler. Ler um salmo por dia é uma bênção também, né? Porque, como a gente falou, alguns vai estar falando mais sobre específicas situações que a gente tem que aprender, mas outros são orações. Então, faça orações, clame o Senhor, chame, converse com Ele, porque isso que Davi fez aqui é oração. Ele conversando com o Senhor, só que ele escreveu no papel, né? Então, faça a sua, converse com Deus sempre, clame, chame, fale tudo, tudo para Ele, das suas derrotas, que você acha que é derrota, mas que Deus sabe o que foi, por que ter acontecido, né? Dos seus momentos de fraqueza, das suas dores, da sua ansiedade, das suas vitórias, dos seus sentimentos, das suas dúvidas, das suas indecisões. Chame Deus para ser parceiro com você, né? Para que ele possa selar todas as situações na sua vida. Ok? Então fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, para a última live de 2 Samuel, com 2 capítulos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.